Chega mais pra cá. Vou chegar. Bom, parte 2 do nosso encontro, né? Ai, meu Deus. Olha, gente, me sinto assim. Pessoal do Teams, se tiver algum problema para escutar ou para nos ver, avisem. Acho que eu vou pôr o micro para cá, peraí. E agora? Bom, a gente queria também, obviamente, aproveitar esse momento, né, que a gente ia estar no encontro, e aí, além do Kevin, né, passando dessa metodologia, uma visão mais geral, a gente falou, vamos também colocar uma sessão bem pé no chão, assim, das nossas experiências, com acertos e erros que a gente foi tendo ao longo da própria trajetória, experiência dentro de T&D. Convidamos o Rojas para estar aqui com a gente, tem também muita experiência, né, Rojas, na área de treinamento. E para ter uma ideia, um bate-papo informal, a gente também preparou algumas perguntas entre nós, mas a ideia é que vocês também possam interagir, trazer percepções, fazer comentários. Então, aqui, vamos usar dessa intimidade, né, desse acolhimento aqui para a gente fazer essa conversa gostosa e proveitosa também, tá bom? Acho que vale a pena só o Rojas se apresentar, porque acho que a maioria de vocês já conhecem eu e a Thaís. Então, o Rojas... não sei se acho que vale a gente pode ser, acho verdade. que sim, né? Tem pessoas que estão alcançando a gente agora pelo Instagram. Tá? Também. Beleza. Então, pode começar. Então, eu que já tô com o microfone, adoro. Vou começar. Bom, então, Thaís Nóbrega, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento há mais de 15 anos, quase 20 anos, mas ao longo, né, comecei minha carreira na Novartis, trabalhei como rep, visitando médico, trabalhei no marketing e encontrei minha paixão nessa área de treinamento. Depois trabalhei na Abbott por muitos anos, com treinamento de vendas e também em recursos humanos na parte de talent management, e aí já para América Latina. E agora faz 2 anos e meio, moro nos Estados Unidos, em Ohio. Tô achando esse tempo aqui quente, calor, viu, gente, para o meu parâmetro. Trabalho como treinamento e desenvolvimento de uma indústria química, B2B, globalmente, então tem sido uma experiência interessante ampliar a visão para além de todas as regiões, entender quais são as diferenças culturais, né? Mas também quantas similaridades nas dores, os desafios que se tem em qualquer lugar do mundo, tá bom? Sou mãe do Léo, da Isabela, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. E faz 6 meses, né, Van? Não parece, parece, faz 6 anos, mas eu e a Van, que já trabalhamos juntas, criamos a Strategy. A gente até vai falar um pouquinho, né, mais da Strategy, mas que tem sido, a Márcia brincou que é um hobby, mas é uma paixão, na verdade, porque a gente está com os nossos trabalhos, com todos os nossos pratinhos, mas a gente se alimenta disso aqui, de se manter atualizadas, de nos desafiar para buscar o que tem de mais novo, diferente, muito curiosidade e relacionamento e trocar experiências. Então, isso nos faz feliz. Muito obrigada. Vou pedir para... Tá bom. Então, eu sempre começo que eu sou a mãe do Joaquim. Você já tem. Verdade. Eu tenho TDAH, gente. Eu sou a mãe do Joaquim, sempre começo, vai fazer 6 anos essa semana. Eu comecei treinamento há 16 anos atrás, como estagiária. Minha carreira inteira foi em T&D, então não mudei de empresa ao longo dos anos. Então comecei na Behringer, depois fui para a Abbott, foi onde eu conheci a Thaís. Depois fui para a Galderma, e aí da Galderma eu fui para a Allergan Estética, que faz 2 anos. Comecei localmente como gerente de treinamento. E aí 2 anos eu cuido agora de toda a estratégia de treinamento das marcas globalmente também, para todos os países que a gente trabalha. Então, a Strategy é uma paixão, a gente se alimenta disso. Hoje o meu trabalho é muito mais distante da execução.
Então, eu crio os conteúdos para DRI, para outras pessoas, né, para as outras áreas, né, para todo mundo dos países implementarem. Então, eu fico lá pedindo, pelo amor de Deus, para ela me aceitar para eu ir ver, né, a aplicação, porque eu fico criando as coisas, mas quem implementa são os gerentes de todos os países. E aí, conversando com a Thaís, né, há um ano atrás, já faz, que foi a última vez que ela veio para o Brasil, a gente... Num happy hour, a gente teve essa ideia. Olha que a bebida faz. A gente não tava, né, não tinha muita coisa para fazer, vamos inventar, vamos. E aí a gente começou esse uma aventura deliciosa, exatamente. E ela sempre foi gerenciável, viu? Sempre, sempre. Da Vanessa não é fácil. Não, eu sei. Eu sei. Bom, meu nome é Marcos Rojas. Eu me apresento na indústria como Rojas já há bastante tempo. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o trabalho de vocês com admiração, porque não só pela qualidade que vocês estão construindo, pelo nicho que vocês alcançaram e também pela coragem de vocês tocarem um projeto desse tamanho, ainda com os pratinhos rodando, né? Eu sou biomédico de formação, entrei na indústria faz um tempão e comecei em treinamento em 2002. Então, faz um tempinho. Tinha os astecas, os maias e o de treinamento. E aí, eu trabalhei uma vida inteira em treinamento, desde 2002, na AstraZeneca. Depois, fiquei uma vida lá. Depois, fui para Amgen, fui para Avon, fui para Abbott. Não fui contemporâneo, mas já estava em RH. E aí, até que um ano e pouco atrás, eu decidi mover minha carreira para a consultoria, que eu falo que é para fazer mais tempo o que eu mais gosto. Que é isso aqui, estar na frente de sala, é facilitar, é conversar com as pessoas, mudar comportamentos. Então, é por isso que eu estou aqui e obrigado pela oportunidade. Prazer é todo nosso. Bom, a gente pensou num script também, que a gente é mais, né, a gente é meio estruturada. Então, a gente pensou em algumas áreas aqui para conversar com Rojas. E vai ser um bate-papo mesmo, a ideia é que vocês possam, né, sintam-se à vontade para fazer perguntas, para entender melhor. E a gente está agora na facilidade de falar todo mundo português, que é ótimo, né? Mesmo a gente global, eu adoro falar português, gente, eu adoro. Então, vamos começar. O primeiro bloco, a gente queria falar um pouquinho sobre o que a gente acha, como a gente acredita qual é a importância da mensuração do impacto. Então, eu queria perguntar para o Rojas começar, por que você acha que é crucial mensurar o impacto dos programas de T&D? Bom, Van, eu acho que a gente tem duas coisas que são críticas, né? Primeiro é para a gente proteger as nossas posições, né? Quem de treinamento nunca chegou no segundo semestre e perdeu todo o dinheiro, teve um desafio e perdeu uma parte do budget. Então, isso acontece porque a gente não é percebido como estratégico, isso acontece porque a gente não consegue comunicar o valor das ações de treinamento para impacto no negócio. E a outra coisa, que são duas que eu disse, a outra coisa é para que a gente tenha capacidade de gerenciar, capacidade de oferecer governança dos planos e da implementação e de estratégias, de planos de marketing e que a gente veja as coisas acontecendo. Então, a métrica, para mim, tem dois grandes braços, né? Um é garantir a execução e que a gente saiba o que está acontecendo, e a outra coisa é que a gente possa se manter a nossa posição visto como estratégico. Eu acho que isso é a grande sacada. E acho que as pessoas lá, até do Teams, conseguem ouvir a gente bem, mesmo sem o microfone. Vocês conseguem, pessoal? Querem colocar no chat? Vocês estão ouvindo bem? Assim. Sem o microfone? Sim. Sim? Tá bom. Tá bom, é uma coisa a menos pra gente Boa. diferenciar. Fica cada um com um e aí. Tá bom. Eu queria seguir agora perguntando uma coisa para você, tá? Pensando assim, quando a gente fala em métricas de treinamento, né? Para você, quais são os benefícios que são tangíveis na mensuração eficaz de impacto dos programas de treinamento? O que a sua experiência conta para a gente? Eu acho que tem tangíveis e acho que também tem coisas intangíveis, né? Então, você tocou a questão da credibilidade, reputação, de como é percebido, acho que são benefícios, né? Que quando a medida que a gente mede, a gente consegue ter.
De benefícios tangíveis, acho que toda a questão de orçamento, de alocação de recursos, né, que a gente falou, assim, está falando tanto dessa importância, é um benefício tangível. Quando a gente olha no TD-centrismo, né, olhando para a gente, qual é o benefício tangível para a gente. Quando a gente olha para o negócio, acho que o grande benefício tangível é que a gente entrega aquilo que é o mais necessário para o negócio. Se a gente é capaz de identificar o que vai mover o ponteiro, a gente consegue fazer o desenho. Primeiro, definir se é treinamento mesmo, qual vai ser a iniciativa, qual vai ser a intervenção, a maneira como isso vai acontecer. O benefício tangível é fazer um bom uso de tempo, da disponibilidade das pessoas, de recurso, para aquilo que é mais importante. Eu acho, aproveitando, né? Claro. Só para, eu acho que o grande lance de como a gente ocupa e usa e aloca o recurso que a gente tem, eu acho que faz grande diferença em como a gente é percebido como estratégico, como a gente consegue se colocar e ser percebido como valor, né? Eu fiquei até pensando, enquanto o Kevin falava, que é algo que a gente também conversa, né? Acho que a Strategy também surgiu comigo e a Thaís vendo vários gestores ao redor do mundo, o quanto que é uma necessidade de a gente se posicionar de forma estratégica. Então, fazer as perguntas que o Kevin trouxe, por exemplo, desde o início da concepção de qualquer necessidade, antes, né, a pessoa chega, eu quero um treinamento de fechamento, eu quero um treinamento de negociação. Como que nesse primeiro contato, já no levantamento de necessidades, tá falando com a Sheila sobre isso, eu já mostro a minha parte estratégica, o meu olhar para o negócio. Acho que dessa forma você vai ser requisitado mais vezes, né? E talvez, né, quando tiver corte de budget, de headcount, talvez, né, os C-levels vão pensar 2 vezes, porque de fato eles já entenderam o valor da área. E acho também, e assim, uma experiência minha, né? Eu sempre fui, quem tem aqui já trabalhou comigo, assim, eu tinha o costume de falar muito sim. Então, assim, eu assumia muita coisa. Eu achava que, né, a gente tinha um pedido, uma demanda de treinamento, eu olhava aquilo e falava, sim, claro que sim, faremos, né? E ao longo da minha, né, dessa trajetória, eu fui entendendo que ser estratégico é falar também muitos nãos. Sim. Porque quando você fala sim para tudo, você não vai fazer aquilo com qualidade e e colocar, alocar o esforço naquilo que vai ter o maior impacto. Então, para todas as coisas que eu já falei sim, eu teria muita dificuldade de medir impacto. E sabe o que é gozado, Thais? Quando a gente fala sim para uma coisa, a gente está assumindo uma posição reativa. A gente não está propositiva, a gente não está analisando, a gente não está buscando oportunidade, a gente não está fazendo diagnósticos de treinamento. A gente está recebendo. Eu tenho um exemplo horroroso, né? Que tá assim, faz um de queijo, um de carne. É isso que a gente faz quando a gente só fala assim, né? Então, quando a gente mede o impacto, é porque a coisa ela é grande o suficiente. Ela fala com o negócio, ela tem essa coisa, ela vai dar esse trabalho. E aí, hoje, se você, né, eu acho isso muito interessante, porque eu, quando gerenciava, né, o time, por exemplo, no Brasil, um time pequeno, eu tinha, sei lá, 15 programas acontecendo, 15 iniciativas, vá. Hoje, globalmente, eu tenho 3. Ou seja, qual que é a proporção disso, né? Porque realmente é escolher essas 3 que tem e que tem o maior impacto e que estão conectados com o negócio. Mas foi uma longa jornada. E ainda andando também, gente. Pra falar a verdade, é isso, né? A gente olha e fala assim, você faz isso bem feito para todos. Não, a gente está construindo. Mas que, sem dúvida, medir traz uma outra contribuição para o negócio, como é percebido, isso sem dúvida.
Eu falo demais, né, gente? Agora Não. Eu fico imaginando vocês quietinhos aí. Todo mundo deve gostar de falar pra caramba. Ô, Boi, a gente falou que investimento é uma das coisas. Qual que é a sua percepção disso? O que você já, na sua experiência, viu que o impacto no investimento também muda uma vez que faz mensuração? Teve um dado do ATD, agora eu não vou lembrar porque eu assisti 2 palestras. Quem viu a gravação, né, do curso que a gente fez para vocês, uma da Patty, do Roy Institute, um do Jim Irvine, da Blanchard. Acho que foi o Jim Irvine que trouxe esse dado, que organizações que mensuram mais nível 3 e 4 têm o dobro de budget do que as organizações que mensuram só nível 1 do Kirkpatrick. Então, nível 1 é satisfação, né? Gostei ou não gostei. Nível 2, aprendizagem, que é geralmente as provas que a gente faz. 3, comportamento. 4, resultado. E o 5º, que é ROI. Então, as empresas que mensuram 3 e 4, elas têm, pelo dado deles, né, pelo menos o dobro de budget. E aí eu fiquei pensando assim, acho que tem a ver com a história do valor, a gente vai ser repetitivo, né? Mas eu estou disposto a pagar por uma bolsa mais cara ou ir na Le Creuset comprar uma panela caríssima, porque eu de fato vejo o valor que aquele produto entrega, né, para aquilo que eu estou buscando. Para um CEO, o racional é o mesmo, né? Ele está vendo o tanto de dinheiro que ele tem no bolso e aí, dentre as opções que ele tem de investimento, onde ele acha que o valor, que aquele recurso vai ser melhor empregado e vai trazer para ele aquilo que ele está esperando. Então, acho que é só a gente parar para pensar ao longo do tempo. Acho que se a gente espera para mostrar esse valor só quando ele é requisitado, eu acho que é um risco muito grande, porque a gente cai de novo no papo de sempre que tiver alguma possibilidade de corte, algum risco, a nossa área vai ser impactada. Então, por isso que acho que também foi um dado, acho que o Kevin fez essa pergunta no próprio LinkedIn dele, as pessoas te pedem isso, esses dois palestrantes, um deles também trouxe essa informação, não pedem. Mas não é porque não pedem que não é importante que isso seja feito, né? Aí vou pensar na minha fase como mãe, né? O limite é óbvio que o meu filho não vai pedir. Ele quer ficar vendo YouTube, ele quer comer doce todo dia, ele quer. Mas não é porque ele quer que eu vou fazer. Aqui é a mesma coisa. Não é porque talvez eles não peçam pra gente ativamente que a gente não deva começar a fazer de uma forma mais estruturada, para evitar que qualquer corte de investimento, que qualquer situação, a nossa área seja impactada. Eu acho que é uma construção mesmo. E aí, você falou do Kirkpatrick, o que você já viu usou de metodologia? Como foi isso? Como que é isso para você? Tanto nas posições... Oi? Estou pedindo para colocar microfone. Tá. Obrigada. Claro, é para vocês falarem. Por favor. Maravilhosa. A gente não consegue. Aí, ó, claro. Acho que a Mônica trouxe um ponto bom aqui, que deixa eu pegar que agora já foi. Boa. Peraí, às vezes conhecemos as metas de performance, mas correr ajuda as pessoas a fazer esse acompanhamento durante o tempo da jornada de treinamento posteriormente. Que é o que acho que ela trouxe até no Ellen. Mas eu acho que essa pergunta que ela trouxe no Kevin, não é? Peraí, então. Do engajamento. Uma tela. Valor igual. Caixa. Então, acho que é mensurar a experiência, tratar em termos de tecnologia. Então, voltando ao ponto, né, do que eu vivi. Então, esse aqui também. Lá em 2002, quando eu entrei no treinamento, a gente não falava muito em métrica. O que a gente tinha lá no passado era uma planilha de Excel que chamava IndiTreina. Eu lembro disso porque a gente tinha isso todos os anos. Então, a gente colocava quantas horas e quantas pessoas a gente treinou durante o ano, e aquilo era um indicador de treinamento. Como se fazer o treinamento, como você falou, Van, fosse check the box. A gente entregou a aula, fez o curso, teve curso de novas, a gente resolveu o nosso problema e está todo mundo bem. Depois, isso foi em 2002, quando eu cheguei em treinamento. Em 2005, eu tive a oportunidade de ir pela primeira vez para a TD. Já faz um tempinho que eu vou lá, né?
E aí eu tive a oportunidade de ver o Kirkpatrick, o Donald Kirkpatrick, que é o Kirkpatrick, que é o cara, né? E eu vi ele falando lá dos 4 níveis. E aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, cara, como a gente não sabe nada, né? E aí eu comecei a trazer para cá os quatro níveis e começar a desafiar isso, né? Então, e a gente fazia lá só o primeiro nível, que era a avaliação de reação. Gostou ou não gostou? Tipo, isso é raso demais. Você pode fazer um treinamento super ruim, mas foi legal, mas não resolveu nada, nenhum E o problema. oposto também, né? Você pode fazer um negócio esplêndido, que aí as pessoas avaliam mal e o seu trabalho. E aí a gente começou a fazer isso, a gente colocou o nível 2, que era a retenção de conhecimento, né? E a gente tem várias maneiras de fazer isso, antes, depois, tem várias coisas para fazer isso. Depois a gente começou a se aprofundar no terceiro nível, que é a mudança de comportamento, né? Que a gente vinha por acompanhamento de campo, como o Vitor falou agora das fichas de coaching, coisas assim, mas é mudança de comportamento observado, e até a gente chegar em impacto em negócio. E aí chega a hora que a gente tem mais dificuldade, né, de como que a gente impacta o negócio, como que a gente demonstra esse ganho. E aí a gente foi caminhando e eu cheguei a ver em 2022 os próprios filhos do Kirkpatrick, que é não lembro o nome dela, mas o filho chama Ronald, ele colocou o 5º nível, que falava de ROI, né? E isso foi em 22 na ATD. Esse ano na ATD, em New Orleans, os próprios Kirkpatrick tiraram o ROI, porque eles não tinham a mesma potência em demonstrar que os 4 níveis tinham. Então, eles colocaram um nível que o pai deles não tinha colocado e voltaram atrás. Então, hoje, oficialmente, o método Kirkpatrick é com 4 níveis de novo. Então, isso a gente tem um desafio, porque é muito difícil medir impacto, né? Quanto dinheiro tem, quanto volta, né? É muito delicado. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses caminhos aí de ATD e CBTD também, que é o ROE, que é o retorno sobre a expectativa. Então, a gente consegue, desde o início, quando você faz um briefing com o seu stakeholder, lá, quem é o seu contratante interno, assim, tá bom, o que você quer que aconteça depois desse treinamento? Qual é o comportamento que a gente quer mudar? E perguntas que eles não estão prontos para responder. Não. Eles são surpreendidos. É assim, com que o bom se parece? Tipo, oi? Como você vai ficar contente com o que a gente vai fazer? E são perguntas que a gente vai desenvolvendo e que cria uma boa base, ainda não é com uma métrica exata, mas que a gente consegue demonstrar o valor de treinamento. Então, eu acho que, para mim, eu sou apaixonado por tentar colocar ROI, mas eu sei que é muito difícil. Agora, o ROE, com E no fim, eu acho bom. E os 4 níveis de Kirkpatrick, para mim, são imbatíveis. Acho que você falando dessa dificuldade que eles têm de responder, né? Eu fiz essas perguntas, eu vou lançar agora um programa para os gerentes de treinamento e eu fiz para os Area B Leads, então para os gestores da Latam, da Europa, o que eles querem ver de diferente nos gerentes de treinamento. E a resposta, eles foram fazer as perguntas que eu fiz para eles foram perguntar para os próprios gerentes de treinamento. Eles encaminharam meu e-mail para os próprios gerentes para perguntar. Então, para vocês verem, que é o que o próprio Kevin trouxe, eu acho, sabe? É desconfortável. As pessoas não sabem responder. E é desconfortável até para mim. Quando a minha head vem me desafiar, é desconfortável, não estou num lugar. Mas isso me faz ir para um outro nível de entrega, me faz ser uma outra profissional de T&D. Então, acho que isso que você traz só para vocês terem uma ideia, que isso não acontece só no nível local, isso acontece em todos os níveis, tá? E sabe uma coisa que eu acho que é muito bom da gente pensar? É que quando a gente fala desse desafio, né, de métricas e tudo mais, a gente está vivendo um momento que hoje a gente tem oportunidade, como treinadores, de se profissionalizar, é o termo que eu uso. Porque lá em 2002, eu era um representante de um... Bom representante. Eu era, e as pessoas falavam, vai lá, vai para o treinamento, fazer o que você faz no campo e ensina as pessoas.
e eu não tive formação nenhuma. Hoje, a gente tem oportunidade como Strategy, como 6D, Design Institucional, o CBTD, congressos grandes acontecendo, a ATD, tem um Master Trainer da ATD, da ABTD, tem vários programas que a gente pode se capacitar, que não existiam. Então, hoje, não é mais desculpa a gente não conhecer método, né? A gente tem que procurar se profissionalizar. E é muito curioso, teve um lugar que eu trabalhei que a gente fez um treinamento de 6Ds, que é o que a gente conseguiu fazer para todo mundo, o time inteiro fez 6D. E nas primeiras reuniões que o meu time fazia com os gerentes, usando a metodologia, fazendo as perguntas para os gerentes de produto que estavam pedindo os treinamentos, eles ficavam olhando para assim, o que aconteceu com esses caras? Estão fazendo umas perguntas esquisitas que não fizeram. Então, foi muito curioso ver isso, né? E como que a gente consegue se letrar, né? E ganhar ferramentas que mudam a nossa percepção, como a gente é percebido. E isso é a profissionalização que eu acho que a gente tem que buscar de qualquer jeito. E que vocês estão construindo isso aqui também. Perfeito. Agora sou eu para tá. Então, quais são as métricas-chave que hoje você considera essenciais para mensurar o impacto, na sua experiência? Eu acredito muito no que o Kevin falou. A métrica-chave é o que é chave para o negócio. Sim. Então, assim, não tem uma métrica que você vai usar sempre em toda a situação, entendeu? Acho que é um atalho que a gente consegue usar de que o que o negócio, que língua o negócio está falando. E aí você entra com isso, eu falo, eu sou a doida do town hall, sabe, das apresentações de resultado do negócio, que eu assisto pensando como a área de treinamento contribui para esses objetivos do negócio. Eu olho a apresentação de resultado pensando, quando o presidente, diretor, eu fico olhando lá e falo assim, que isso vai cascatear? Como que isso respinga na minha área e que a área também vai poder contribuir? Porque essa é a linguagem. Claro que tem uma outra coisa que talvez a gente apresente, a gente sugere, mas o caminho mais óbvio é a gente falar a língua que o negócio já está falando, né? Então, por exemplo, uma situação que a gente tinha, né, uma das grandes metas da empresa era aumentar a questão de rentabilidade, fazer uma melhor gestão de preço, aumentar, né, profitability e tal. Como que isso se traduz quando você ouve que isso é importante para a organização, né? E isso, no caso, virou todo um programa de treinamento em negociação, venda de valor, porque isso endereçava a esse grande objetivo do negócio. Só o treinamento? Não era só o treinamento, tinha que ter políticas de preço, tinha que ter uma série de coisas que envolviam, né, margem de contribuição, redução de custos, tem várias coisas que contribuem para esse imperativo estratégico da empresa. Mas treinamento, a contribuição que podia e está dando é aumentar a capability da equipe comercial para fazer melhor isso, as suas negociações, por exemplo. Então, acho que isso é uma coisa que pelo menos tem guiado bastante, assim. Então, não tem uma métrica-chave, porque o que é chave é o que que faz sentido para o negócio. Muito bom. Eu estou pensando aqui no que você disse, tá? E é assim, se a gente não entender o que o negócio está fazendo, a gente acaba vendo times de treinamento inteiros, com profissionais capacitados, assistindo uma apresentação em town hall, que a gente está passando, às vezes as indústrias passam, estou falando de indústrias, período, sei lá, um período inteiro assistindo uma apresentação de resultado, e você assiste aquilo, a gente passa, às vezes, alguma dificuldade, perdeu uma patente, um lançamento que atrasou, não é isso que a gente vive, né? Aquisições. Uma fusão, aquisição, vendeu uma linha, comprou uma linha. Isso acontece todos os dias, em todas as empresas, né? E a gente assiste aquilo e o nosso plano de treinamento não muda nada. Tipo, a pessoa não está conectada com aquilo. Então, ela vai tentar reforçar e vender aquilo que ela já tinha pensado antes. Então, essa conexão, tá, eu acho que faz a maior diferença mesmo. Que muda a gente de lugar, né, para o olhar.
Agora, aproveitando já que eu estou falador mesmo, eu queria perguntar uma coisa para você, Van. Como que você adapta as métricas e mensuração de... Olha que bonitinho que eu estou hoje. Essa foi ideia dele, tá? Foi ideia dele. A gente... Ainda bem que o Rojas veio, gente. Beleza, vou... A gente tem uma capacidade de conectar as pessoas certas, Sim, né? muito bom. Eu queria perguntar para você, Van, como que você adapta as métricas de mensuração de impacto nos diferentes tipos de programa? Que você está vivendo um multifatorial, né? Eu hoje trabalho até, o pessoal sabe, o pessoal que está aqui, com treinamento, né? Treinamento de produto, então a minha mensuração, grande parte dela acontece em treinamento das marcas, né? Treinamento técnico. Então, vocês poderiam pensar, é o mesmo, né? É produto, é técnico, então ela faz a mesma pergunta, faz a mesma mensuração. E acho que é aí que tá a beleza. Então, a Adri tá aqui, não me deixa mentir. Então, a gente lançou um produto um tempo atrás. Eu tenho trabalhado muito com pesquisa de confiança. Então, assim como a Thaís também trouxe, não é algo que eu fazia né, lá quando eu comecei há 16 anos atrás. Acho que é algo que foi sendo construído e eu vejo que na estrutura global é algo muito importante. Tanto a conexão do programa que eu vou entregar com os imperativos estratégicos, isso é algo que a gente discute muito, para chegar até eu falei até para a Tati, que é algo comum, no wording, na palavra certa, para eu apresentar meu plano, conectando, né, eu acho tão engraçado que às vezes a minha VP fala quais são as palavras que você está ouvindo do VP. Então, você vai usar essas palavras na sua apresentação. Às vezes é um detalhe, né? Não adianta a gente falar com a nossa língua, eles não vão entender. Então, acho que isso é importante. Então, uma coisa que a gente tem feito bastante é a avaliação, é uma survey, não deixa de ser, de confiança. Mas o que eu pergunto é diferente. Então, se eu estou treinando um sistema, por exemplo, é o nível de confiança para você manejar o sistema. Se eu estou lançando um produto que vai ser para um nicho de paciente específico, eu estou confiante em diferenciar o produto X para o perfil de paciente mulher, idosa, seja lá quem for. Estou lançando um produto para qualidade de pele. Então, eu adapto a pergunta da minha pesquisa de confiança a exatamente o que eu espero, né? E, de novo, conectando com a estratégia. Então, se como estratégia a minha marca tem que atingir esse perfil de paciente, se diferenciar de produtos muito baratos no mercado e, enfim, mostrar um mecanismo de ação diferente, as minhas perguntas de confiança vão endereçar esses 3 pontos. Então, acho que também uma ilusão que a gente tem, que é um pouco do que a gente estava falando, é achar que uma fórmula vai acabar com o meu problema, eu vou receber essa planilha aí do Rojas, do Indicatrain aí, vou só copy-paste e vou mensurar e tá tudo certo. Dá um trabalho do cacete. Assim, agora que a gente tem, né, os outros países, onboarding também. Estou fazendo pesquisa. Logo depois que eles terminam, dali 6 meses, vou lá encher o saco do gerente de treinamento para mandar pesquisa de novo. Fico enchendo o saco, porque dos 13 que tinha que responder, um respondeu, aí vou lá de novo. E tem que olhar o dado na unha. Hoje eu não tenho um sistema que faça tudo para mim. Então, é tudo customizado. Não tem nada pronto. E a cada projeto eu paro e penso. Qual é o impacto que eu quero, qual que é a história que eu quero contar com esse programa que eu estou trazendo. Acho que esse é o principal. E também depende do olhar que você vai trazer. Né? No onboarding eu posso trazer num dashboard muita informação. Posso trazer dado de turnover, eu posso trazer o quanto que cada gestor está preparando, recebendo bem essa equipe. Eu posso trazer, enfim, infinitas... Ou o quão pronta ela está, né, logo depois que eu entrego meu programa. Então, qual é a história que você quer contar? Porque isso também vai definir qual é a métrica que você vai usar. Então, eu trouxe, não sei se eu fui clara nos exemplos que eu trouxe, mas eu acho que a primeira coisa é qual é a história que você quer contar. E acho que o X da questão e talvez a dica de ouro você vai ter que customizar. Posso te garantir que se você ler as perguntas com calma, você vai ver
espaço para adaptar uma pergunta ou outra, ajustar uma coisa ou outra. Não, e acho que um outro, só complementando, as respostas, muitas vezes você vai fazer a mesma pergunta, né, para poder investigar a métrica para diferentes stakeholders, e você vai ter respostas diferentes. Muitas vezes o próprio negócio não tem clareza do que ele está definindo, do que ele espera, né? Ou de como ele vai medir o resultado, inclusive. Então, o treinamento vai ser a ponta do iceberg, se isso, como organização, não tiver claro também, né? E aí eu acho que a gente tem que fazer ou ser aí facilitadores de conversas, que às vezes desconfortáveis no começo, né? Mas assim, que vai trazer o alinhamento e vai trazer a consistência para o que se espera do ROI, né? Da expectativa. Todo mundo vai estar esperando ter clareza do que é esperado. E aí a gente vai ter também a capacidade de depois de entregue, entender. Chegamos aonde a gente esperava, não, e se não, por quê, o que poderia fazer, o que a gente talvez foi uma ambição, superestimou ou subestimou, enfim, é outro nível de conversa, né? Então, acho que isso é muito legal se a gente ocupar esse tipo de espaço dentro das organizações. Como a gente está de tempo? Eu estou um pouco perdida. 9, 7. Não, porque eu acho que seria legal também a gente abrir aqui, eu né, acho um pouco que sim. das conversas. Vocês querem Porque senão aqui, gente, trocar? noite, né? Vamos numa rave de Rave é ótimo. Noite adentro. E Alguém? aí, gente, perguntas, comentários, experiências, dores que vocês têm, dificuldades. insights que vocês boas tiveram também? práticas, enfim. Boa. Vai, certo. Deixa eu... Peraí. Eu vou passar... Vamos tentar, né, com esse aqui. O duplo. Agora vocês... Eu fico aqui atrás. Legal. Pensando um pouco na experiência de vocês sobre métricas ou como a gente olha para uma equipe, e aí óbvio que tem gente, acho que de vários segmentos aqui, mas estou falando, eu sou da indústria farma. Qual a experiência de vocês, como vocês olham para as métricas, olhando para a gestão, antes de chegar na base, antes de chegar na equipe que vai executar? Então, o Rojas falou sobre um treinamento de um lançamento, a Thaís também comentou, lançar um produto, alguma coisa assim. A gente está falando de preparar a equipe de base que vai executar. Mas e a gestão? Como que eu fico sobre isso? Se eu faço algo antes, se eu faço algo mais impactante, métricas diferentes? Porque, para mim, hoje, a gestão é um grande ponto crucial, ou de dar tudo certo ou de dar tudo errado. Se eles não estiverem bem empenhados ou bem capacitados, a gente pode estar perdendo ali na frente. É boa, essa tem. Quer? Eu quero falar. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem, e eu concordo completamente com você, que é a gestão que acontece. Tem algumas práticas que a gente pode fazer para, eu falo que é sentir a temperatura da água, ver o que está acontecendo, né? Tinha uma prática que eu acho que é bem útil, que funciona muito bem, é que todos os conteúdos, e eu fiz isso em 2 empresas que eu trabalhei, a gente passava primeiro para a liderança, treinava a liderança, e a gente fazia o que a gente chamava lá, para o gestor, de licença para treinar. Então, ele tinha que ter uma nota mínima para poder dar orientação para a equipe dele. Então, a gente chamava de licença para treinar. Isso acontecia quando tinha um lançamento e acontecia uma vez por ano. Na primeira reunião do ano, prova de tudo que você está trabalhando, e a gente fazia um conhecimento básico, e ninguém gostava, eles odiavam. Tipo, deve ter bonequinho voodoo meu até hoje rodando por aí. Tem nós também. Mas dava uma outra segurança para a equipe. Porque se você sai com o seu GD, né, pensando na indústria farma, e você fala uma besteira que você acha que está certo, e ele não te corrige, você perde completamente o poder de influenciar essas pessoas como gestor. Isso é uma coisa. E depois a gente fazia para eles o que a gente chamava de licença para vender. License to sell, que era quem vai fazer a propaganda, e licença para treinar, entendendo que é papel do gestor ser um responsável por desenvolvimento das pessoas. Então, isso eu acho que é uma prática que funciona
muito, muito bem. E a outra coisa também é que a gente tem que convencer as pessoas de que elas sentem nesse lugar de desenvolvedor de pessoas. Eu lembro que quando a gente começou esse processo, a gente fez uma pesquisa que era para ser anônima, né? Mas as pessoas se empolgaram e a gente sabia quem respondeu pelas respostas, né? Porque tinha campos abertos. E uma das perguntas era: como você entende que é o seu papel em desenvolver pessoas da sua equipe? Da sua equipe. E teve gestor que escreveu: isso é uma responsabilidade do time de treinamento. Então, ele terceiriza para você, como se a gente, em 2 encontros por ano, mas naquela época não existia internet, hoje a gente está muito mais acessível. A gente Ou 1, 2 pessoas para 300, 400, né? tipo, Ou 1.000, 2.000, que é pior ainda. Não dá para você fazer, é impossível. Mas ele pode cuidar de 8 ou 10. Né? Você não pode cuidar de 200. Então, é complicado isso. Então, eu acho que esse é o grande lance que faz diferença. Isso tem que ser alinhado com consistência. Também esse peso, o gestor ali de primeira linha, ele não vai conseguir fazer, porque ele vai ter a responsabilidade só de a minha parte de execução, é vender. Exatamente. O time entrega a meta no final do mês, né? Entregar a meta não é o suficiente mais, né? A gente precisa de desenvolver pessoas. Eu estou lendo um livro que fala do como desenvolver liderança, né? E ele fala assim: o único dever do líder é preparar o seu sucessor, é o próximo líder. Então, a gente tem que capacitar as pessoas, tem que fazer parte do nosso olhar como gestor, independente de ser treinador ou não. Preparar a equipe para a nossa sucessão. Deixa eu só complementar aqui. Não, eu acho que super alinhados, né? Dessa importância, dessa consistência, né? E dessa credibilidade do líder. Eu também acho que quando a gente pensa, vamos, né, do Kirkpatrick, por exemplo, então, né, o Rojas estava falando dessa questão do garantir o conhecimento, que essa informação, mas também como a gente pode ajudar a dar clareza para esses comportamentos esperados. Sim. Né, o what success looks like, ou o que é sucesso para essa situação. Né? Então, a gente agregar, né, para além né, e considerar isso fundamental, esse alicerce de conteúdo, mas também o que se espera, né, de comportamento a ser observado. E aí, mover mais do impacto para a performance, né, o que a gente vai olhar e medir, porque é importante a gente também dar, eu acho que a comunicação ser transparente do que a gente está entendendo, que aquele treinamento, qual é o escopo, qual é o alcance, o porquê daquele treinamento e como a gente vai estar contribuindo para o negócio. Então, manter essa linguagem acho que é muito importante. Estou percebendo que você está inquieto. E sabe o que é o pior? Tem lugar que você chega como treinador e vai falar com alta liderança, com o gestor, com, sei lá, o nacional ou o Bellhead, dependendo da estrutura que você está, e ele fala para você: aqui gerente não faz prova. Não. Se eu pedir para levantar a mão aqui, eu Não tenho certeza que... Não, e acho que tem uma outra coisa, que é algo que é famoso... Tem algo que é famoso na indústria farma, que é a história do roleplay. O roleplay no Kirkpatrick, a gente está mensurando qual nível? Além de ser uma atividade de treinamento por si, porque você tá, né, a pessoa está lá exercitando a entrega da mensagem, ela é um nível 3, você está vendo comportamento, né? Então é aplicado, então é um KPI. Então são as duas coisas, né? Que eu acho que é também algo que geralmente a gente tem, né, no geral nas indústrias, esse olhar ruim para as métricas. A gente acabou de falar e todo mundo já viveu isso. Eu também, eu cheguei na empresa que eu estou hoje, eu fui com o meu bonequinho deve estar até hoje lá, porque não existia avaliação, né? Não existia roleplay, imagina. Mas, né? Sabe o que eu acho? Que a gente tem que falar... A gente não comunicar A gente tem que bem comunicar também. de que
Por que que não é pela nota da prova, porque a gente é uma escola e a gente quer fazer um ranking de nota. Não é por isso. É porque ter esse conhecimento consolidado levará para uma melhor performance. Quando a gente conecta, porque às vezes a gente para nessa situação que é um desafio, né? É uma objeção, vamos dizer, interna que a gente recebe. A gente entende porque é importante, mas a gente, de novo, a gente não pode falar só a língua de treinamento. Tem que ter prova, vai ter prova, sei lá. A gente tem que conectar isso com o negócio. Muitas vezes a gente não faz essa ponte. E aí a gente começa a criar resistência em relação às nossas iniciativas. Claro, sim. Uhum. Mas se o treinamento olha para aquele resultado, entrega algo adicional, vou dar um exemplo. Hoje meu time ele olha todas as respostas, macro, né, quando eu olho de produto. Eu olho para um percentual de maior erro, por exemplo. Meu time ele fica muito mais preocupado em entender por que teve aquela percentual de erro do que acusar o erro. Quem é a pessoa, quem errou. Isso. Para mostrar Perfeito. eu não estou te punindo. Precisando entender o que está faltando para eu te entregar mais. Aí eu entrego uma outra Perfeito. Isso. Deixa eu só ver que a Márcia está com ela. E aí às vezes a gente conecta. Eu tenho esse desafio e eu tenho já esse horário bem entrado no resultado. Mas como eu queria perguntar para vocês, se na experiência de vocês, porque é esse o ponto, né? Como eu vou converter esse conhecimento em resultado. Ou talvez até como eu crio um fator, eu já estou trabalhando um fator de conversão para isso. Claro. Né? Como que eu trago isso até para mostrar, olha, aqui você sai desse nível, vai para esse, até porque o conhecimento não entrega resultado. Não, eu acho que é isso mesmo. É um outro cenário. É outro cenário. Isso é só uma parte. A gente está bem. Se a gente estivesse falando só de conhecimento, a gente está bem longe de ter essas conversas aqui. Está bem longe. Porque aí eu acho que também tem uma necessária, né? Que precisa ser trabalhada ali nessas corporações que hoje ainda não é. Daí também como uma nota de conhecimento ou conhecimento como um fator punitivo. E você sabe, Márcia, que isso é um pouco, eu acho, tá? Também me coloco nesse lugar, é um pouco culpa nossa, né? Porque quando você vai fazer uma prova de conhecimento, lá uma avaliação, certificação, seja lá o nome que você licença, sei lá, o nome que você escolher, ela tem que ter um propósito. Por que você está fazendo aquilo? Se é só para criar um KPI de conhecimento, você está errando muito. Ela tem que ser uma ferramenta de diagnóstico que ajuda você a identificar oportunidades. Então, eu lembro que num dos lugares que eu trabalhei, a gente tinha lá fazer uma prova de produto. Então, olha, você vai fazer, a prova tem que ser dividida em capítulos, que é anato, físio, patologia, tratamento, concorrente. Beleza? Então, tem que ter perguntas disso tudo. E aí você faz essa prova, passa para as pessoas, e aí você consegue já saber qual é a área de conhecimento que você, como treinamento, pode oferecer mais recurso, investimento, um conteúdo adicional. Isso tem que alimentar o treinamento para diagnóstico. Não é para criar um número, para punir ou para reconhecer quem tirou nota máxima. Não é só para isso. Não pode ser. E isso também permite que você perceba, por exemplo, olha, inventando aqui agora, 80% das pessoas erraram essa parte aqui de concorrência. Esse é um problema do treinamento. Olha, a gente tem 10 pessoas que erraram esse conteúdo. Quem são essas 10 pessoas? São da mesma equipe. Acende uma luz na sua cabeça. Por que uma equipe está diferente do resto da empresa? Esses são diagnósticos que a gente, com o tempo, quando a gente fala de analytics, tal, tem analytics e treinamento, e a gente tem que trabalhar esse dado para gerar insight e te orientar a construir novos conteúdos complementares e que direcione você, como treinadora, a oferecer coisas que constroem a performance, né? Imaginando como que a gente pode usar isso. Eu acho que, como quase tudo na vida, tem a ver com detalhe, né? Qual é a pergunta, de novo? A pergunta que você está colocando na sua avaliação, ela, de novo, conecta com o resultado do negócio? Uma coisa é eu perguntar, qual que é a apresentação do produto X?
Outra coisa é eu perguntar qual é o diferencial que o meu produto tem em comparação com o produto X. Né? Você recebe uma objeção X do seu cliente. Dentre as opções abaixo, qual é a melhor para você? Então, acho que o detalhe, de novo, de tudo para mensurar. Da pergunta que você vai fazer de confiança. A construção, né? A construção de tudo, das perguntas que você vai usar na sua avaliação, na sua certificação, é isso que vai fazer com que o dado que você tem seja relevante. Só um pouquinho. O que a Wanda está falando, não adianta a gente fazer uma pergunta de rodapé de manual. Isso é uma bobagem. Tem que ser que dá para usar na frente do médico. Se você está fazendo isso, você está trabalhando e para qualquer programa de liderança, qualquer coisa. E mais do que isso, né? E de novo, como conectar a empresa tem como objetivo ganhar market share em relação a determinado concorrente. Aí faz sentido ter um treinamento versus aquele público. É assim que a gente vai conectando, entendeu? É assim que a gente fala a língua da empresa, falando, esse é o objetivo da empresa, a gente quer, até o final do ano, assumir a liderança de mercado, ultrapassando esse determinado produto. E aí, treinamento entra de maneira estratégica. Aí vocês vão me falar, mas na minha organização tá uma bagunça, ninguém sabe nem onde quer chegar. Vocês têm que ser a luz para fazer as perguntas para a gente poder avançar de um lugar para o outro. Porque, querendo ou não, quando a gente está lá na ponta na execução, nós e a equipe que está lá, né, seja ela qual for, de venda, de back-office, é quem está sofrendo, né? Então, acho que é a nossa oportunidade também de novo, mostrar o nosso valor e acho que contribuir para a organização crescer, né? Mesmo que seja aos poucos, né? Ou pouquinho. Pode falar. Por favor. Eu quero fazer 2 comentários de 2 experiências positivas que eu tive em relação à mudança de avaliação, certificação. Uma foi essa questão de conectar as perguntas, dividir ela por temas dos pilares estratégicos. Então, funciona muito, porque na ponta eles percebem isso e trazem o feedback. E eu acho que a gente tem claro que tem que ter, né, como vocês falaram, qual é o objetivo que eu tenho em fazer cada avaliação. Mas a gente tem que deixar essa expectativa, esse objetivo claro para quem está na Tem que comunicar isso. Você fala assim, ó, eu estou fazendo esse questionário, ele é de questões expectativas, por quê? Porque eu preciso fornecer para vocês essa informação e eu só vou ter com isso. Então, esse é o meu objetivo. É uma coisa muito simples, mas que a gente no dia a dia às vezes não faz. E a gente quer tanto que a força de vendas venda valor para o médico, mas a gente também tem que vender valor que a gente está fazendo para eles. Perfeito. Mais alguém? Ó, a gente quer terminar 9h30, então a gente tem uns minutinhos para a gente finalizar. E acho que, voltando só à pergunta do Wagner sobre liderança, acho que considerar nas métricas o líder, porque eu acho que o líder também vai te dar grande parte desse olhar para a mudança de comportamento. Então, acho que o líder, sim, respondendo a sua pergunta, ele é fundamental, mas ele é parte também importante para você capturar a métrica de comportamento. Então, eu vou dar 2 exemplos. Esse programa do gerente de treinamento que eu estou conduzindo. Eu pedi para os B-Leads, para os Business Excellence Leads, que são os gestores dessas pessoas, eles receberam um formulário de observação da facilitação do gerente de treinamento. Então, eles vão preencher isso antes e depois do meu programa. Então, ele é uma parte fundamental da captura. Eu vou lançar um produto. Mesma coisa, eu vou adaptar o meu formulário de coaching. Quantos de vocês fazem isso aqui? Adaptar o formulário de coaching para ver... Porque aí você ajuda de novo no detalhe. Eu vou contar para ele. Eu quero que você, gestor, olhe se a sua equipe está entregando a mensagem do paciente certo, do mecanismo de ação. Que outra coisa? Qual é o outro exemplo que eu dei? Já nem lembro mais. Mas enfim, você entende? Eu estou conectando todos os pontos e estou garantindo que o gestor tenha clareza do que a gente espera que ele faça. Porque também, às vezes, a gente fica culpando o gestor, mas eu também, como organização, não fui claro do que eu espero que ele faça, né? Então, acho que
reforçando, a gente sabe o quão é importante, mas acho que talvez conectar esses pontos é fundamental quando a gente, para eles capturarem e para eles também garantirem a execução, sabe? Isso. O combinado não sai caro, né, gente? Ter essa clareza. Exato. Exato. Só fazer um parênteses de uma coisa ruim, né? Eu lembro quando a gente implementou pela primeira vez no lugar que eu trabalhei essa métrica que o GD fazia prova também, a gente criou um indicador por equipes e a melhor equipe ia ganhar um reconhecimento XYZ. Ela não era nada uau, mas força de vendas gosta desses concursos, né? E a gente fez e teve uma equipe lá que ganhou no primeiro ano. E aí, depois a gente veio a saber que aquele gestor que ganhou, ele tinha virado um tirano com a equipe deles. E quem não tirasse nota, ele desligava. Então, não tinha nada de resultado, de performance. Era a nota, ele desligava. As pessoas, falando aqui entre nós, né, deixavam de visitar médico para ficar estudando quando ia ter prova. É tipo ridículo, né? Aí o que a gente fez no ano seguinte que a gente soube? A gente continuou com o concurso, mas a nota da equipe era 60% a nota do GD e 40% a média da equipe. E aí ele teve que se coçar. Aí esse cara sumiu na fila. Ele sumiu na fila. Então, para a gente tomar cuidado também, às vezes a gente tem uma boa intenção e a gente acaba criando uma armadilha que acaba prejudicando mais as pessoas e o negócio, pensando que a gente está construindo uma coisa de reforço de conceito, de cultura, de aprendizado, de autorresponsabilização, sei lá. Sabe, fala. Comentário da nossa refletindo sobre essa questão de cultura, e é algo que eu vejo também acontecendo na prática, né? De que muitas vezes, né, a gente quer justamente, a gente define esses indicadores, a gente quer que isso impacte o negócio. Nós, como área de treinamento, muitas vezes não acertamos esse tom punitivo, mas eu sinto que muitas vezes isso já está tão enraizado que a própria prova, que as pessoas já enxergam isso automaticamente. O que me preocupa é que muitas vezes é difícil a gente tirar isso, né, desse grupo, e eu fico me perguntando como influenciar, porque outro lado que eu vejo, além do GDGRAF, esse tirando, por exemplo, que você usou, é o outro lado também, de que muitas vezes essas métricas bem viciadas. Então, provas que a gente sabe que foram copia e cola, roleplay que você chega e, nossa, tá todo mundo perfeito aqui, desse aqui não tem gap de treinamento, tá todo mundo super bem, mas aí você vai no campo e você fala, pera, não é essa a realidade. Então, como que eu consigo, né, usar uma métrica que, pelo menos ao meu ver, muitas vezes eu acabo optando por esses formulários de avaliação dos próprios gestores, porque são mais verdadeiros até do que as avaliações que eu realizo. Eu não sei vocês, mas eu sempre, a Thaís alguém já me ouviu falar, eu nunca liguei se colasse, porque até na cola, você não aprendeu colando na escola? Eu sempre falei, assim, eu acho que o fato deles se reunirem, fazerem a prova junto, e alguma coisa eles vão tirar dali. Eles estão estudando. Entendeu? Então, assim, para além do... Claro, pode ter um viés. E assim, a gente às vezes ainda está usando os métodos de escola tradicional aplicado na educação corporativa. Eu acho, é isso, né? A gente tem que... É importante saber, mas é mais importante saber fazer. E ainda é mais importante fazer quando tem que ser feito. E também não adianta você saber fazer mais na hora em que esse conhecimento, essa habilidade, ela é requerida, ela é necessária. Porque não tem nível de prontidão. Entrega isso. Então, na verdade, gente, de novo, conhecimento super importante, mas assim, tem muita coisa, a gente tem muita coisa para além, né? Para a gente realmente garantir que a gente está falando de aprendizagem, por quê? Porque o modelo é um modelo tradicional, escolar, focado ali isso, né, em métodos, que hoje você fala, gente, isso faz realmente sentido desse jeito, dessa maneira, né? Então acho que é um ótimo ponto. Né? Claro. Mas você pode ter outros métodos no mercado também, mais
tem a certificação, tem o indicador utilizatório, mas nós criamos uma dinâmica de estudo continuado que não existia ninguém avaliando. Ninguém recebia nada daquilo. Eu não levava para isso, não levava nada. Esse engajamento foi de 90%, porque ele era voluntário. A pessoa entrava para aprender e não para ser cobrado. Só que aí isso mostrou quando eles queriam tirar a punição, que na certificação para eles era a punição, mas no outro formato era o aprendizado, onde a execução era bem melhor. E às vezes você precisa de um mix, você tem que ir movendo, acho que a gente tem que repensar. Geralmente dá mais trabalho fazer isso, né? Então, assim, você pensar das múltiplas maneiras, né, de gerar o aprendizado. Mas ela provavelmente, essa forma que é a mais complexa, ela também será mais efetiva do que uma coisa binária, sim ou não, sabe, não sabe, é ou não é, coisa assim. Então, é isso que tá, acho que a beleza também do nosso trabalho em propor, vai ter rejeição, vai ter resistência, começa com pouco, no outro ano amplia, experimenta, inova, né? Acho que a gente também não vai conseguir fazer grandes movimentos da noite para o dia das estruturas, ou de como as coisas funcionam, mas experimentando, às vezes, provando o impacto disso. Né? Que é o que a gente falou. Isso é o que vai movendo a cultura para onde a gente quer chegar. O pessoal está perguntando no chat se tem um grupo de WhatsApp. A gente vai passar para quem não faz parte do Hub ainda, a gente manda o link. Então, sim, Karen, a gente tem um grupo de WhatsApp, vou mandar. Acho que a gente precisa encerrar por conta do tempo, mas a gente ficou muito feliz, acho que com o nível de discussão. Sigam a gente, né? Sigam a gente no Instagram, aqui, né? Como é que é? Arrasta pra cima. Porque a gente é super blogueira, super. E aí a gente compartilha com vocês, acho que a ideia é que a gente possa manter toda essa troca viva lá no grupo. A gente, é que por conta da correria do dia a dia, às vezes que a gente tentou se reunir, sempre eram poucas pessoas que conseguiam. Então, quem sabe agora que a gente está mais próximo, se conhece pessoalmente, a gente consegue fazer isso com uma frequência maior, né? E muito obrigada, Rojas, por estar conosco. Foi uma delícia, quero mais. Sim, faltaram várias perguntas, a gente pode marcar um segundo bate-papo para cobrir o resto. E a gente vai também, vou fazer um merchan rápido. A gente vai disponibilizar, a gente combinou hoje à tarde, na verdade, porque o L&D Detective, a formação, né, a certificação internacional com o Kevin, está já no segundo lote, né, em termos de preço, mas a gente falou que para esse grupo a gente vai voltar, né, o valor do primeiro lote até sexta-feira. Então, se vocês tiverem interesse, eu sei que às vezes precisa conversar na empresa e tudo mais, mas a gente vai fazer essa para poder, né, dar essa oportunidade da gente construindo essa capability, essa conversa nas organizações. Eu acho que o que a gente quer ver T&D se posicionando de maneira cada vez mais estratégica. Tá bom? Obrigada. Obrigada para quem ficou conectado, né? Obrigada para quem está até agora com a gente aí também. Tá, depois a gente conversa, te responde essa pergunta com as nossas percepções, tá bom? Obrigada pela